Andrés Cubas, Juan Camilo Portilha e Bruno Zapelli. Já dá para cravar isso aí antes das negociações terminarem, que a gente tem um meio-campo dos sonhos que o Atlético está tentando de todas as formas conseguir concretizar, conseguir tirar do papel, fazer com que esse meio-campo ele seja o meio-campo do Atlético em 2026 por N motivos. E se tem um motivo que eu acho que a gente precisa conversar aqui, ou talvez o primeiro deles, é que o Atlético tem uma dívida com o Odair Hellmann. Desde que o Odair chegou, o Odair fez um pedido. Um volante, um bom volante, aquele volante dominante, aquele volante que me passe segurança. Vários nomes procurados, vários nomes negociaram, e no final das contas, o nome que o Atlético conseguiu trazer foi o nome de Elan Ricardo, que definitivamente não deu certo com a camisa do Furacão. Fomos em Rodrigo Dourado, fomos em Christian Oliva, fomos em Lucas Sacha, fomos em Matheus Pereira, fomos em tantos, até a gente chegar no nome do Portilha e no nome do Andrés Cubas. Portilha é nome trazido pelo nosso Head Scout, o nosso querido Odair, não o Hellman, Odair Molim. Já Andrés Cubas, aí sim, um pedido especial de Odair Hellman para suprir essa necessidade que o Odair enxerga no elenco do Atlético e reforçar ainda mais o setor de meio campo. E antes da gente se aprofundar nesse meio campo que para mim é um meio de elite, sim, é importante a gente pensar como a gente está bem servido no setor. Deixando Portilha, deixando Cubas e deixando o Zapelli de lado, a gente tem o Filipinho, que querendo ou não, é um jogador com alto índice de desarme. A gente tem o João Cruz, a gente tem Dudu. O meio-campo reserva do Atlético é de muito potencial e de muita qualidade. O João podendo ser esse segundo homem de meio-campo, o jogador mais dinâmico ali que faz essa ligação da defesa para o ataque. Jogador que sempre teve muita qualidade de passe, muita qualidade de fazer essa transição ofensiva. E você ainda tem um Dudu, que aí é mais um camisa 10, mais um jogador de chegada à frente, mas que pode fazer várias funções do meio-campo e ao longo da Série B foi desafiado, querendo ou não, por Odair Hellmann para fazer várias funções desse meio-campo. Então acho que no final das contas o Atlético está muito bem servido em um setor tão importante do jogo. E quando eu falo que a gente está perto de ter um meio-campo de elite, não é simplesmente uma opinião. Eu trouxe aqui algumas estatísticas que mostram, por exemplo, como os nossos jogadores hoje, cada um, obviamente, no seu respectivo contexto, teria um destaque gigantesco dentro dos meio-campistas do futebol brasileiro. Por exemplo, o Zapelli, ele estaria entre os 10 meias que mais dão passe-chave por jogo, aquele passe decisivo que bota o companheiro na cara do gol. E olha os jogadores que o Zapelli teria. Pela média que ele teve em 2025, ele teria uma média melhor do que Arrascaeta, do que Coutinho, do que Everton Ribeiro, do que Depay, do que Rafael Veiga, Samuel Lino, tá? O Roleiser eu botei na ponta do lápis também. Ah, mas Thiago, o Zapelli tava jogando a Série B, agora vai jogar a Série A. O Zapelli tava jogando o que ele tinha pra jogar. E mesmo assim, se esses caras são tão acima, eles estavam num contexto também com times muito melhores que eles poderiam ter um desempenho melhor. Então, esse lado criativo do Bruno Zapelli, eu acho que fala muito forte quando a gente fala da conjunção desse meio-campo, porque no final das contas a gente fala de dois jogadores mais combativos, como é o caso do Portige e do Cubas. Então, quando você tem Portige e Cubas mais dedicados ao combate, à disputa, à competitividade, e talvez isso seja importante para o Zapelli, até para tirar um pouquinho de responsabilidade defensiva do Zapelli, você ter o Zapelli mais livre para fazer o que ele faz de melhor, que é essa capacidade de passe, essa capacidade de criar oportunidade de gol, essa capacidade de criar chances. Isso aqui precisa ser muito valorizado, isso aqui precisa ser muito exaltado, isso aqui é ouro. Porque eu volto a dizer, o Atlético não vai ser um time com muita posse de bola ao longo da próxima temporada. Então, quando a gente tiver a bola, a gente precisa ser assertivo. E o Zapelli consegue ser assertivo tanto nesse passe longo quanto em jogadas mais curtas. Então, criativamente, a gente tem um dos principais expoentes do futebol brasileiro para mim. Lembrando, na Série A, o Zapelli era o jogador com o maior expected assist durante boa parte da competição, ou seja, que os passes dele eram tão bons que tinham grande chance de virar assistências, beleza? Aí a gente vai pro Portija. O Portija que vai fazer um papel meio híbrido, né, nesse time do Atlético, se esse meio campo realmente for concretizado, de um jogador
que marca, mas um jogador que sabe jogar mais à frente, de um jogador que disputa, mas um jogador que tem muita capacidade de bons passes longos, principalmente. Só que tem uma estatística que o Portilla ele se destaca muito, que é a interceptação. E a interceptação é uma estatística muito interessante porque ela quebra a jogada do adversário ao meio e pega o adversário numa questão cinética, todo posicionado para atacar, você intercepta e você faz com que o adversário tenha uma reação mais lenta. Então, no final das contas, é uma estatística muito interessante. O Portilla teria um dos melhores números do campeonato, entre os 10 também. E você estaria na frente de jogadores, por exemplo, como Pulgar, Baralhas, Arão, Jorginho, Matheus Pereira do Fortaleza, alguns dos principais volantes nessa estatística. Então, acho que o Portilla vai ter que se adaptar a uma função um pouquinho mais difícil para ele, mas o Portilla, no final das contas, também tem um papel muito importante da leitura da jogada. E aí a gente fala de um volante um pouco mais inteligente, de um volante com uma leitura de posicionamento que eu acho fundamental para o jogador que vai jogar numa posição tão chave que é essa posição ali de condutor do jogo, podemos dizer assim. Beleza? E pra gente terminar, vou falar do Pulguita Andrés Cubas, aí sim, um jogador muito mais voltado para o desarme, para essa roubada de bola e essa proteção diária e a capacidade de ganhar duelos. E aí a gente vê uma média de 3 desarmes por jogo do Cubas ao longo da última temporada que ele disputou. Que tá na frente do Alexander do Galo, do Vila Sante, do Lucas Romero, que fez uma grande temporada pelo Cruzeiro, do Barros, do Vasco, que também é outro que fez uma grande temporada, do Jean Lucas do Bahia, que chegou para a seleção brasileira, do João Schmidt do Santos, do Ranieri, do Corinthians, que também foi outro, que fica muito marcado por essa capacidade de desarme, e do Danielzinho do Mirassol. Então fica muito claro porque o Odair Hellmann quer o nosso querido Cubas exatamente para ter essa capacidade de desarme, essa capacidade de interceptar o ataque do adversário e proteger muito mais nossa zaga. No final das contas, um Atlético que tem uma trinca de meio campo hoje, que eu considero de qualidade, mas pode ter uma trinca de meio campo de elite entre uma das melhores do futebol brasileiro, obviamente, se tudo funcionar bem. Mas eu acho que para um setor funcionar bem da melhor maneira possível, o que precisa acontecer? A junção de características, a junção e vários encaixes ali para que tudo tenha ali um correndo pelo outro e um criando pelo outro. Zapelli vai correr Zapelli vai criar por Portilla e Cubas, Cubas e Portilla vão correr pro Zapelli. Agora é torcer pro Atlético realmente fechar e sacramentar esse meio-campo que eu acho que é um setor bastante interessante. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. É nóis.